Bom, muito boa noite a todos. Hoje começamos um bocadinho mais cedo, porque estou sempre a dizer que temos que nos deitar cedo e depois andamos todos a deitar tarde à custa das palestras. Então, queria-vos agradecer a vossa presença mais uma vez. O meu nome é Ana Moreira, para quem não me conhece, eu sou médica, trabalho numa área que se chama Medicina Integrativa e hoje resolvi vir-vos falar de um tema que será um bocadinho polémico dentro da perspectiva que eu vou dar, que é uma perspectiva não tão convencional em relação àquilo enfim, que são os vírus e o que é a medicina integrativa e esta preocupação toda que todos nós temos em relação... Sim, no YouTube já está no YouTube. Então, em relação ao problema da pandemia global que estamos a viver, resolvi vir falar sobre os vírus na perspectiva da medicina integrativa e aquilo que nós podemos acrescentar do ponto de vista mais polémico. Ouve-se pouco falar na televisão sobre o que é que podemos fazer em termos de prevenção. Houve um político na semana passada que até propôs que as vitaminas fossem taxadas a um IVA menor, pelos vistos foi um bocadinho mal visto na Assembleia da República. Eu acho que todos aqueles que estão a ouvir e todos aqueles que vão ouvir isto, devíamos todos ser a favor da taxação então dos suplementos e das vitaminas e dos testes rápidos, porque não, em relação ao IVA. Quando nós falamos em termos de suplementos alimentares ou de medicamentos ortomoleculares, temos que falar do ponto de vista da evidência científica. Claro que quando se fala em evidência científica, em termos de um vírus para o qual não se sabe assim tanto, não existe evidência científica convencional, nem existe evidência científica do ponto de vista da medicina integrativa. O que existe evidência científica são estudos feitos anteriormente em que nós podemos tirar ilações para aquilo que se está a passar. Então, o que é que eu gostava hoje de vos falar? Eu hoje gostava de vos falar sobre o que são os vírus, explicar-vos assim um bocadinho resumidamente o que são os vírus, o que este vírus que nos preocupa, quais são as características particulares do vírus que nos preocupa, dentro da perspectiva da medicina integrativa e o que é a medicina integrativa, falar-vos um pouco sobre os testes diagnósticos rápidos, que existem algumas dúvidas sobre se devemos ou não fazer estes testes diagnósticos rápidos, e depois, porque é que ninguém nos conta porque é que nós ficamos doentes. Porque é que nós estamos doentes? Porque é que muitos de nós estamos doentes ou apanhamos mais facilmente o vírus ou, pior ainda, na minha perspectiva não tem problema nenhum apanharmos o vírus, até porque entre 40% a 80% dos habitantes do planeta Terra vamos ter contacto com o vírus e vamos desenvolver algum tipo de imunidade em relação ao vírus. A questão é a gravidade da situação nas pessoas com comorbilidade e que fazem então que estejam internadas e que tenham todos os sintomas, principalmente pulmonares, que podem levar à mortalidade. Então, porque é que estamos doentes e não sabemos, não temos sintomas? E então depois a prevenção real, a profilaxia, o que é que nós podemos fazer do ponto de vista verdadeiramente profilático e preventivo para estarmos, digamos, mais prevenidos em relação aos vírus. Então, o que são vírus? Os vírus são parasitas obrigatórios intracelulares, causam doenças nos seres vivos e nós damos o nome a estas doenças que se chamam as viroses, e porque estes bichinhos são tão pequeninos que conseguem invadir células até de organismos unicelulares.
Todos os vírus possuem uma cápsula, esta cápsula é feita de uma proteína, onde está então o material genético destes seres. E este material genético apresenta mutações. Estão a dizer que está a fazer eco, eu só me estou a ouvir a mim própria, mas... Bom, alguém me há de dizer se está a fazer eco ou não. Então, os vírus são encontrados onde haja vida e provavelmente existem alguma evidência de que eles evoluíram primeiramente. Não se sabe muito bem a sua origem porque os vírus não formam fósseis. Existem algumas técnicas moleculares que nos vão indicar algum DNA ou RNA viral antigo, mas a grande maioria dos vírus, portanto, não conseguimos muito bem detectar. Os vírus são muito pequenos, estamos a falar em termos de micron, em termos de tamanho, portanto, 100 abaixo das bactérias, os vírus e os ribossomas, estamos a falar de 100 nanómetros em termos de tamanho, e só conseguimos visualizar um vírus a partir do momento em que existiu o primeiro microscópio eletrónico de alta resolução. Então, existem 3 teorias sobre como é que apareceram os vírus. Portanto, uma teoria que é a teoria regressiva, em que o vírus dizia que era uma estrutura que parasitava células maiores, deixaram de existir as células maiores, passaram a existir os vírus. Há alguma outra teoria que nos indica que os vírus escaparam dos genes de um organismo mais complexo, e depois a teoria da coevolução, que diz que evoluíram concomitantemente. Então, em relação ao vírus que nos preocupa, qual é a explicação do ponto de vista do Covid-19 e a medicina integrativa? Então, explicar-vos ou contar-vos o que é esta área que nós chamamos de medicina integrativa. A medicina integrativa é considerada uma especialidade médica nos Estados Unidos, no momento, de 4 anos de duração. Em Portugal e em alguns sítios da Europa não existe reconhecidamente na ordem dos médicos, significa que nenhum médico em Portugal é especialista na área da medicina integrativa. O que acontece é que muitos médicos trabalham porque fizeram pós-graduações ou estudos superiores após a licenciatura dentro da área que se convencionou chamar medicina integrativa. A medicina integrativa é, portanto, uma área que abrange a medicina convencional com algumas técnicas complementares que foram sendo agregadas a esta disciplina maior. Estuda, portanto, o indivíduo a partir de uma perspectiva global e a sua base científica estabelece no sistema imunitário e trata o corpo humano então como um todo, tendo em conta a relação entre os órgãos e as diferentes zonas do organismo. É por isso que poderíamos ver, por exemplo, pelo olho, numa área que se chama a iridologia, qual é o órgão que eu tenho mais afetado, ou podemos ver, por exemplo, na auriculoterapia, qual é o órgão que eu tenho mais afetado, e nesta perspectiva vamos então criando hipóteses de diagnóstico consoante aquilo que o nosso paciente nos está a dizer que se queixa. O que é que pretende a medicina integrativa? A medicina integrativa pretende restabelecer o equilíbrio no organismo daquele paciente. O que é que isto significa? Quando eu tenho um paciente já com uma doença fisicamente estabelecida, então o objetivo é que eu possa fazer com que internamente, por mecanismos de biofeedback, o meu paciente se restabeleça e, se possível, deixe de ter aquela doença orgânica. Muitas vezes não é possível porque já ultrapassamos a capacidade de regeneração e de cicatrização do nosso corpo. Pronto, resumidamente isto é o que se faz em medicina integrativa e então em relação ao vírus que se convencionou chamar Covid-19, este vírus é diferente de uma gripe normal, este vírus pertence à família dos vírus Coronaviridae e, portanto, divide-se em 2,
um que causa um síndrome respiratório agudo e o Covid-19, que vai apresentar cerca de 80% da genética do outro. Portanto, tudo o que foi pesquisado para o vírus anterior vai servir, ou está-nos a servir para o tratamento do Covid-19. É uma realidade. Entre 40% a 80% dos habitantes do planeta irão ser afetados pelo SARS-CoV-2, portanto, é importante que atuemos profilaticamente, que atuemos preventivamente, de modo a que possamos diminuir a mortalidade e a comorbilidade associada a esta pandemia. Em termos de números, temos 2.512.156 casos hoje e 171.800 mortes. Claro que a partir de meados de abril tivemos uma linha do ponto de vista logarítmico exponencial, com uma grande mortalidade, porque este vírus é altamente contagioso. Portanto, eu penso que está na altura de nós atuarmos de uma forma diferente, podemos romper algumas barreiras em relação ao nosso pensamento do ponto de vista convencional e, ao atuarmos desta forma mais profilática, mais preventiva, se calhar vamos evitar que muitas pessoas morram. Este coronavírus tem 3 estadios ou 3 fases. A fase número 1, que é a fase da infecção inicial, é a fase onde há maior resposta viral. E depois tem a fase número 2, que é a fase que chamemos a fase pulmonar, em que começa a fase da resposta inflamatória e vai diminuindo a fase da resposta viral, e depois o estadio número 3, em que temos uma grande resposta inflamatória, que é a fase hiperinflamatória, e temos uma resposta viral diminuta. Aqui é onde temos o síndrome respiratório agudo do adulto, o choque, a insuficiência cardíaca, com marcadores inflamatórios muito elevados e muito alterados. O que vamos hoje falar aqui será a fase número 1, que é a fase da inflamação inicial. Falamos numa infecção precoce, mais ou menos entre o dia 1 e 6 e 8, com uma grande carga viral nas secreções rinofaríngeas. É por isso que é muito importante a higiene oral e, eu diria mesmo nasal. Uma das técnicas que vamos depois ver mais à frente será, por exemplo, o gargarejar com água com sal, ou então usarmos, por exemplo, um spray que contenha algum componente anti-inflamatório, como por exemplo o ozono, que nos vai fazer uma oxidação desta mucosa oral e, portanto, se eu tiver algum vírus colado à minha mucosa, eu consigo eliminá-lo sem que ele passe para dentro do organismo. Portanto, é nesta fase da infecção inicial que o SARS-CoV-2 se multiplica e, portanto, vai estabelecer a sua casa, vai-se essencialmente numa enzima, e esta enzima, como sabem, ou como está muito falado, expressa-se muito no pulmão, e por isso a grande maioria da sintomatologia é a nível pulmonar, mas também no intestino delgado, o que significa que podemos esperar alguma sintomatologia de desconforto intestinal e abdominal no rim e no endotélio vascular, que é muito importante depois para a fase do choque que virá a seguir. Portanto, em termos atuais, o que é que estamos a fazer para esta primeira fase da infecção inicial? É a fase em que estamos a minimizar o contágio, portanto, em que temos um isolamento social para diminuir o contágio, algum alívio sintomático, se tivermos febre, se tivermos algum sintoma de dor de garganta, a prevenção da progressão da doença e, eventualmente, algum tratamento antivírico que colocamos a interrogação se serão viáveis ou não, não temos tempo suficiente para chegar a esta conclusão. Estamos a fazer muito pouco em relação à profilaxia. Portanto, o que é que nós sabemos? Que o coronavírus, a realidade do coronavírus é um vírus do tipo vírus respiratórios e, portanto, estes vírus possuem
umas estruturas que se chamam viroporinas, que criam poros nestas membranas biológicas celulares. Estas viroporinas são umas estruturas que vão permitir a entrada do vírus e vão ativar uma estrutura que se chama o inflamassoma. Portanto, agora vou ou não vou? Vou nada. Estou a fazer as neiras. Espero que estejam a ver já aqui a minha tela para eu vos mostrar um artigo que saiu na revista, olá Raquel, que saiu na revista Nature no ano 2012, que fala exatamente nesta estrutura que se chamam as viroporinas, que são umas proteínas virais pequeninas, que então são multifuncionais. E o que é que elas vão fazer? Elas modificam as membranas celulares, facilitam, portanto, a entrada, a libertação do vírus a partir das células infectadas e vou-vos mostrar aqui esta fotografia que eu gostei muito, portanto, que mostra como é que estas estruturas se metem nas membranas celulares e depois criam umas espécies de umas bolas que depois, ao explodir, vão libertar muito mais rapidamente os vírus. E vem aqui nesta figura que o coronavírus tem, portanto, 3 estruturas, 3 viroporinas. Portanto, estas tais viroporinas, este nome assim um bocadinho técnico, vai ativar uma estrutura que se chama o inflamassoma. E existe um artigo que saiu no ano de 2019, fez agora um ano em janeiro, numa revista que se chama Frontiers in Microbiology, que indica que estes vírus respiratórios, através destas estruturas que se chamam as viroporinas, lesionam a membrana do pulmão, ativando então esta estrutura que é o inflamassoma. Ora, a ativação deste inflamassoma expressa-se através dos macrófagos ativados e através de umas células que são as células TH1. Estas células TH1, que é a interleucina 1, a interleucina 8, que são umas citoquinas pró-inflamatórias, que eu já expliquei também de outras vezes em que falamos no sistema imunitário, que vão então causar um estado de hiperinflamação no corpo de quem tem o coronavírus. Então este estado hiperinflamatório é que é muito importante percebermos e também percebermos se o paciente já tinha este estado hiperinflamatório, o que vai facilitar a progressão do vírus. Quando é que nós temos pacientes com estados hiperinflamatórios? Quando temos pacientes obesos, quando temos pacientes diabéticos, quando temos pacientes insuficientes vasculares, ou seja, quando o meu paciente já tem um estado de inflamação crónica persistente, dores articulares generalizadas, alguma doença autoimune, então estes pacientes são mais sujeitos e estão mais predispostos a terem a infecção. Portanto, tendo em conta então o estado de hiperinflamação, a profilaxia nesta fase será aquela que já falamos em termos de lavar as mãos, isolamento social, evitar tocar a cara, mas em relação às ações de suporte, ou seja, como é que eu reduzo o risco e como é que eu reduzo a gravidade ou a duração dos sintomas, praticando então uma coisa que se chama o estilo de vida saudável. Se existe uma grande aprendizagem que vamos ter em relação a esta pandemia mundial é que temos que mudar o nosso estilo de vida. Aquilo que se chama hoje em dia o lifestyle medicine, portanto que é a saúde a ser promovida pelo poder dos hábitos diários e das práticas diárias, já está muito bem descrita em estudos científicos, como por exemplo este estudo que saiu em 2019 do American Journal of Lifestyle Medicine. Então, o que é isto? Isto indica-me que eu tenho que ter um estilo de vida saudável para que eu possa, do ponto de vista psicológico, imunológico, endócrino, estar
a minha matriz extracelular, o meu tecido conjuntivo está desintoxicado, desinflamado, com um pH adequado. Portanto, quando eu tenho um obeso que está inflamado, esta hiperinflamação que a entrada deste vírus provoca faz com que morra. Quando eu tenho um diabético que tem já uma inflamação crónica persistente, com toma de medicação crónica, esta hiperinflamação faz ou pode fazer com que morra. Portanto, estas doenças da vida moderna, estas doenças que são preveníveis, estas doenças que são epigenéticas, o que é que isto quer dizer? Quer dizer, é o meio ambiente, são os estilos de vida que eu tenho inadequados que vão fazer com que depois me apareça uma doença. É por isso que é muito importante a dieta, é por isso que é muito importante o exercício físico, é por isso que é muito importante o controle do corpo-mente, ou seja, os fatores biopsicossociais e os cuidados com o meio ambiente à minha volta, para então que eu esteja saudável. Então, o que é que nós podemos fazer? Vamos falar mais à frente. Vamos falar em dieta, vamos falar nestas técnicas de coerência cardíaca, vamos falar no exercício físico e vamos falar no sono, que fiz uma palestra há uns dias sobre o sono em tempos de pandemia e a importância do sono para tudo o que tem a ver com o sistema imunitário. Portanto, quais são os... como é que eu ia dizer? Quais são os pontos, quais são as pessoas com maior vulnerabilidade em que temos que ter mais cuidado em relação à pandemia? São as pessoas que têm inflamação silenciosa ou inflamação mínima persistente, baseada na epigenética, ou seja, são pessoas que comem muito açúcar, são pessoas que comem muitos hidratos de carbono, são pessoas sedentárias, são pessoas que fumam. Portanto, são pessoas que vão tendo todos estes erros que nós estamos cometendo no nosso estilo de vida, são os maiores de 60 anos pela lógica da imunossenescência, ou seja, é normal e é fisiológico dentro da idade que o meu sistema imunitário esteja mais ou menos protegido, e depois as pessoas que têm as comorbilidades médicas. Portanto, em relação à profilaxia, o que é que nós vamos falar hoje? Vamos falar da dieta, vamos falar das radiações, vamos falar de tudo o que seja ortomolecular, vamos falar da vitamina C, vamos falar da vitamina D essencialmente, vamos falar da ozonoterapia e depois outros conselhos mais básicos. E agora, rapidamente, vamos dar um toquezinho sobre isto que se chamam os testes de diagnóstico rápido, onde muitos pacientes que nos têm vindo a perguntar se nós temos os testes no consultório. Nós estamos a trabalhar em regime de semi-fecho, semi-abertura, portanto nós temos um teste de diagnóstico que faz a medição dos anticorpos IgG e IgM. Em relação aos anticorpos IgM e IgG, existem de facto muitas provas serológicas a nível mundial. É importante que se diga que os resultados negativos não descartam a infecção por SARS-CoV-2, dado que a maior sensibilidade esperada é depois de 7 a 10 dias do início da infecção, o que significa que estes testes de diagnóstico rápido não são a única base para diagnosticar ou excluir a infecção. Devem ser, portanto, interpretados por um profissional de saúde. Aqui está o exemplo de um teste. Como é que se faz este tipo de testes num ambiente, numa clínica ou num hospital? Portanto, o paciente com uma lanceta, picamos o dedo e sai uma gota de sangue que é colocada numa covetezinha do próprio teste, do próprio kit, que é colocado um reagente e que nos vai dar uma leitura positiva em relação aos anticorpos IgG ou negativa e uma leitura positiva em relação aos anticorpos IgM ou negativa. Portanto, podemos ter 4 tipos de respostas. Então, o que é importante eu dizer sobre isto? Isto é importante eu dizer. Portanto, quando nós temos duas linhas negativas, indica que eu nunca tive o vírus, portanto também não tenho sintomas, portanto não é necessário nenhum tipo de tratamento. Quando eu tenho o IgM positivo,
indica que eu sou um portador assintomático. Então, eu devo confirmar com outro tipo de testes para saber se realmente, serologicamente, eu tenho os anticorpos ou não. Se eu tiver o IgM e o IgG positivos e não tiver sintomas, então eu sou um caso chamado subclínico. E, portanto, provavelmente nunca vou precisar de tratamento. Se eu tiver o IgG positivo, só o IgG positivo, então significa que eu vou precisar de menos tratamento intensivo. Portanto, consoante a positividade ou negatividade dos meus anticorpos IgM ou IgG, eu vou ter uma atuação. Os anticorpos IgM são os primeiros a ficar positivo quando nós temos um contacto com um micro-organismo externo. São os IgM, são os da fase aguda. Os anticorpos IgG, embora sejam, o meu corpo começa a produzi-los na fase aguda, mas são uns anticorpos já mais tardios do que os IgM e são aqueles que me vão garantir a memória em relação a esse micro-organismo, nomeadamente neste caso em relação ao vírus. Muito bem. Então, o que é que eu vos queria contar mais? Porquê é que se fala pouco ou ninguém nos conta o porquê de nós ficarmos doentes? Que causas é que nós estamos a ter, que nós não nos apercebemos ou que sejam invisíveis ou que não estamos a dar conta para ficarmos doentes ou termos uma doença subclínica? O que é que isto significa? Significa que eu não tenho sintomas, mas depois eu apanho muito facilmente constipações, tenho dores articulares generalizadas, tenho cansaço, tenho falta de concentração, tenho falta de líbido, tenho o cabelo seco, cai-me o cabelo. Então, existem uma série de sintomas no nosso organismo que nós muitas vezes não temos uma doença diagnosticada, mas que nos faz subentender que eu possa ter alguma coisa do ponto de vista já da matriz extracelular. Então queria-vos contar mais ou menos para entenderem isto, que o nosso sistema imunitário é um conjunto de órgãos e tecidos que é responsável pelo combate a micro-organismos invasores. Os órgãos do sistema imunitário são os gânglios linfáticos, o apêndice, que é um gânglio linfático super especializado, a medula óssea, as amígdalas e as adenoides são órgãos do nosso sistema imunitário importantíssimos, principalmente nas crianças, o timo, o baço e depois umas estruturas que ficam no intestino que se chamam as placas de Peyer. Então, para que haja uma resposta do meu sistema imune em relação ao micro-organismo, eu preciso de ter antigénios e anticorpos e, portanto, o meu sistema imune vai se dividir em dois tipos de imunidade. A imunidade inata ou natural, que é aquela resposta imune primária, e depois a imunidade adquirida ou adaptativa. As perguntas no fim, se faz favor. Então, em relação a esta imunidade inata ou natural, é a primeira linha de defesa que nós temos no nosso organismo, está presente desde o nosso nascimento e é ativada pelo contacto com agentes infecciosos. O que é prejudicado esta imunidade? Temos alguns estímulos que vão criar um desequilíbrio nesta imunidade inata, como por exemplo, os adjuvantes de vacinas, que vão criar uma resposta chamada resposta TH2, os alergénios da comida, os alergénios das nossas casas e alguns alergénios exteriores. Portanto, eu tenho uns estímulos microbiológicos e tenho uns estímulos não microbiológicos. Isto existe, está provado, causa-me um excesso da resposta TH2 e depois vai-me causar problemas. E reparem que estas coisas que eu vos falei, nós damos pouca importância àquilo que comemos, não achamos que isso possa ter uma resposta imunológica no nosso intestino. A grande maioria das alergias tem a ver com a mucosa intestinal, tem a ver com a flora intestinal, tem a ver com esta estrutura que se chama as placas de Peyer, na qual já vai haver uma resposta imunológica.
Depois, o que é importante também sabermos? É que nós temos uma estrutura que se chama a matriz extracelular ou tecido conjuntivo, e esta matriz extracelular é que é a explicação para uma complexa rede que nós temos, que é uma rede neuroimunoendócrina. É a base científica de uma disciplina que se chama a psiconeuroimunoendocrinologia, hoje em dia já se chama psiconeuroimunoendocrinocardiologia, porque já se está a verificar a relação entre o meu sistema cardiovascular, por exemplo, e o meu stress. Então, a psiconeuroimunologia é o efeito do sistema nervoso central no equilíbrio da resposta imunológica. Quando eu ativo com o meu stress, por exemplo, uma resposta imune, eu vou ter como resposta do meu corpo, em termos de células, uma inflamação. Eu produzo literalmente células. Há, portanto, uma relação recíproca e muito bem estudada entre o meu sistema imunitário, essencialmente a nível do timo, e a minha caiximónia, que é o meu sistema nervoso central. Também o que está estudado é que existe, portanto, o meu corpo é uma rede. A partir do ano de 2012 chamamos a isto a medicina de redes. Portanto, as redes compartem modelos funcionais, então deixamos de falar em doença, por exemplo, diabetes, para dizer que existe uma rede metabólica que tem a ver com o diabetes, mas é uma rede porque implica todo um sistema psíquico, todo um sistema imunológico, todo um sistema endócrino, onde então as minhas emoções vão ser responsáveis, por exemplo, por uma doença. Então isto é muito importante porque isto começa a alterar a forma como nós estamos habituados a ver as doenças e portanto, a também nos protegermos contra os vírus. Obviamente que muitas pessoas me perguntam se podem ir ver os avós, se podem ir ver os pais, estamos em isolamento social e, portanto, do ponto de vista legal, não o podemos fazer. Mas tenham a noção que as pessoas de mais idade, bem, não sei se são as pessoas de mais idade, porque, por exemplo, eu estou cheia de saudades dos meus sobrinhos e choro quando vejo os meus sobrinhos ao telefone virtual. Portanto, isso significa que aquilo que eu sinto, a emoção que eu sinto de tristeza, deprime o meu sistema imunitário. Mas isto quando estamos a falar da terceira idade, quando estamos a falar de pessoas que, por exemplo, tomavam conta dos netos. Então temos que ter muito cuidado em falar mais pelo telefone, pelo vídeo, permitir-nos estarmos gratos por estas tecnologias, usar as tecnologias a nosso favor, para que estas pessoas que se calhar são mais suscetíveis imunologicamente não fiquem então tão desprotegidas, ok? Entendiu? Ui! Isto é um teste à minha capacidade de Buda, eu estar a falar para mim própria e não estar a receber o feedback. Mas pronto, então, o que é que eu vos queria contar mais hoje? Queria-vos contar que a defesa do nosso organismo então contra estas doenças virais tem a ver com 3 componentes essenciais, que já falamos, portanto os leucócitos, os macrófagos, as células linfáticas, de memória, já falamos sobre isto, a flora intestinal também já expliquei, ou seja, tem a ver com a microbiota do meu intestino, que é uma primeira linha de defesa e que, sem dúvida, que 70% do meu sistema imunitário se encontra nas placas de Peyer ao longo do intestino, são umas estruturas que estão agarradas ao meu tubo digestivo, e depois o sistema enzimático e a formação de anticorpos. Tudo isto é muito importante para a defesa do nosso organismo e a primeira linha de defesa. Então, o que eu gostava de vos contar hoje, em termos de causas de doenças que não estamos tão habituados a ver publicitado nos meios sociais, uma tem a ver com a obesidade. A obesidade é uma inflamação e, portanto, a obesidade aumenta o risco da gravidade do Covid. Esta notícia saiu na revista Metabolism, gostam da minha pronúncia inglesa, Metabolism,
no dia 19 de abril de 2012, que diz que a doença do coronavírus foi declarada uma pandemia em 2020. Os pacientes com, por exemplo, obesidade, síndrome de chamado fígado gordo, têm, portanto, fatores de risco metabólicos que vão agravar a gravidade da doença respiratória associada ao vírus. Muito importante, isto saiu no dia 19 de abril de 2020. Não é que aqui, não é que aqui a minha preocupação seja a obesidade propriamente dita, aqui é mostrar-vos de que por trás da obesidade nós temos uma inflamação crónica persistente. Quando temos esta inflamação crónica, que pode ser medido por testes, pelo menos do ponto de vista indireto, nós conseguimos medir a inflamação no nosso organismo, mesmo que não tenhamos nenhum sintoma inflamatório. Muitas vezes uma pessoa com obesidade ou com excesso de peso não tem nenhum sintoma inflamatório, mas tem então este diagnóstico de inflamação crónica persistente. Portanto, a obesidade é um fator de risco e também lembrar-vos de que o Covid-19 é imune a organismos com um pH maior que 5,5. Então temos que ter cuidado, consumir mais alimentos alcalinos, como por exemplo o abacate, o alho, a manga, a tangerina, o abacaxi, que o meu filho adora, a laranja devemos consumir de manhã. Outra causa de doença invisível que pouco se fala tem a ver com as radiações, tem a ver com a radiação 5G. Então vou-vos contar um pouquinho o que existe sobre isto. Vou-vos ler uma frase do professor Nikola Tesla que diz o seguinte: as ondas alfa no cérebro humano estão entre 6 e 8 Hz. Todo o nosso sistema biológico, o cérebro, a própria Terra, trabalham na mesma frequência. Se nós controlarmos eletronicamente este sistema de ressonância, podemos controlar diretamente todo o sistema mental da humanidade. Isto já foi escrito há algum tempo, ainda não havia rede 5G, ainda não havia a radiação eletromagnética tal qual nós estamos a ver hoje. Então, o que é que isto significa? Significa que a radiação não visível, radiação ionizante, tem efeitos adversos na nossa saúde. Saiu um artigo no dia 1 de abril de 2020 que eu vou partilhar com vocês, se eu conseguir. Está aqui. Vou compartilhar para lerem que este artigo que saiu na revista Toxicology Letters, que diz que a radiação não visível, radiação sem fios, tem efeitos adversos na saúde. É publicado numa revista científica, como causando, por exemplo, cancro, neurodegeneração, infertilidade, alterações neurocomportamentais e alterações cardiovasculares. Porquê? Porque os efeitos adversos da radiação wireless nos humanos têm a ver com alterações metabólicas, têm a ver com alterações em termos de carcinogenicidade, têm a ver com imunotoxicidade, têm a ver com inflamação e têm a ver com apoptose e necrose. Então, isto é uma coisa muito séria e estamos a falar pouco nisto. É importante que saibam que toda a radiação que nós estamos sujeitos nas nossas casas, porque temos, como é que se chama, rede wireless, mesmo que eu não tenha, que use fio, o meu vizinho tem wireless, os autocarros têm wireless, o meu trabalho tem wireless, então existem algumas técnicas que podemos fazer, nomeadamente não usarmos o telemóvel, não encostarmos o telemóvel ao ouvido, usarmos auscultadores de fio, não auscultadores por Bluetooth, por favor, e quando o telefone está com pouca carga, não fazermos chamada, por exemplo, termos o cuidado de nunca dormirmos com o telemóvel à nossa beira, na mesinha de cabeceira, nem dormirmos com despertadores digitais na mesinha de cabeceira.
Então, já existem muitos estudos epidemiológicos que mostram que realmente estas tecnologias sem fios têm impactos significativos, negativos na nossa saúde. Por favor, o facto de vocês não verem a radiação a vir contra nós não significa que ela não exista. Está certo? Espero que sim. Então, outro facto, portanto, falamos na obesidade como fator de risco, está comprovado, com um artigo de, já não sei quando, de janeiro de 2020, falamos na radiação, que está com um artigo comprovado de 1 de abril de 2020, e vamos falar em relação à poluição como um fator de risco, com um artigo muito fresquinho, publicado a 11 de abril de 2020, que diz o seguinte: a poluição ambiental aumenta a mortalidade no Covid-19. Então, façam um favor, não acreditem em nada do que eu digo, vão ao professor burro, que é o Google, que tem lá tudo, saibam o que é que estão a pesquisar e coloquem esta frase: a poluição ambiental aumenta a mortalidade no Covid-19, e vão verificar se os sítios, os locais onde existe mais poluição ambiental têm a ver com maior mortalidade, e também os sítios e os locais onde existem mais radiação, nomeadamente 5G, têm a ver com maior mortalidade. Outra coisa que eu vos queria falar hoje, e que se fala pouco em termos de mídia, tem a ver com as toxinas. As toxinas, nós vivemos num mundo rodeado de toxinas, não nos damos conta também. O nosso corpo é como um aquário, literalmente. Pensem num aquário, numa daquelas bolinhas que tem uns, como é que se diz, umas algazinhas, tem uns peixinhos, e a água está ou deve estar transparente. Assim, em que vamos colocando comida para o peixe, em que o peixe, sim senhora, vai tendo o seu ecossistema. O nosso corpo, o paralelo com o nosso corpo em relação ao aquário tem a ver com a nossa matriz extracelular, com o nosso tecido conjuntivo. Então, quando nós temos uma boa matriz extracelular, um bom tecido conjuntivo, com um bom pH, sem inflamação, sem muita oxidação, eu tenho o meu aquário com a água transparente e cristalina, em que eu, portanto, em que eu respiro, em que eu como, em que eu tenho todos os processos normais do metabolismo e a minha água está transparente. Quando eu tenho um organismo oxidado ou inflamado com alterações do pH, o meu aquário está sujo, a água do meu aquário está sujo, e eventualmente os peixes vão morrer. Então, este é o exemplo perfeito de como funciona ou o paralelismo com a matriz extracelular do nosso organismo. Gostaram? Gostaram. Então, neste sentido, o que é que suja o meu aquário? Por exemplo, as toxinas, por exemplo, aquilo que chamamos a sobrecarga tóxica, nomeadamente metais pesados, o mercúrio, o chumbo, o níquel, o alumínio, as toxinas orgânicas, por exemplo, os conservantes nos alimentos, as toxinas microbianas, por exemplo, as provenientes de infecções dentárias, ou as toxinas provenientes de focos infecciosos, a disbiose crónica, os fungos intestinais e as alergias alimentares. Não se vê os slides porque eu hoje não pus slides. Hoje estou forreta, não pus slides, que é para olharem para mim, para as minhas trombas bonitas, não tenho mais nada que fazer. Então, pensem, além da questão do aquário, pensem no nosso organismo como um barril, o barril da doença, que hoje em dia, modernamente, nós chamamos a isto o expossoma. Portanto, eu tenho o meu barril, quão cheio está o meu barril, quantas sobrecargas tóxicas eu tenho, quanto excesso de acidez eu tenho no meu pH, que focos de infecção eu tenho, que são os chamados focos disruptivos, que alterações eletromagnéticas eu estou sujeita. Quando o meu barril ou o meu copo d'água está cheio, então eu vou ter um sintoma e depois vai levar ao aparecimento de uma doença. Isto é aquilo que modernamente, quando eu estudei, fazia-se a relação com o barril, agora é o que nós chamamos de expossoma. Lembrem-se, por favor, que a sobrecarga tóxica causa doenças concomitantemente
portanto, as causas tóxicas são concomitantes a algumas doenças, nomeadamente doenças crónicas como a colite ulcerosa, as doenças neoplásicas, o síndrome de fadiga crónica ou fibromialgia, a esclerose múltipla. A maioria das alergias coincide com sobrecargas tóxicas e as alterações neurológicas crónicas. Então, as toxinas são substâncias de origem biológica que interferem com a nossa saúde. Nós vivemos num mundo rodeado de toxinas. Lembrem-se que nos últimos 100 anos apareceram 18 milhões de compostos químicos novos. E as toxinas podem então ser endógenas, são aquelas que resultam ou que são produzidas em condições fisiológicas no meu organismo, como por exemplo o colesterol, como por exemplo a glicose, como por exemplo os triglicerídeos. É por isso que quando as pessoas dizem tem colesterol, claro que tem colesterol, precisa ter colesterol. As hormonas sexuais são feitas a partir do colesterol. Todas as nossas membranas celulares têm substâncias lipídicas, portanto, em última análise são colesterol, então nós precisamos de colesterol. Qual é o problema? É quando estas toxinas não são expelidas, então vão ser prejudiciais. E depois temos outro tipo de toxinas, como o dióxido de carbono, peróxido de hidrogênio, radicais livres. Estas toxinas podem se acumular. Lembrem-se também que os implantes dentários, os materiais dentários, os focos bacterianos que nós não vemos, resultantes, por exemplo, de amigdalites crónicas de repetição, embora agora já não tenham amigdalites, tiveram imensas amigdalites na infância, na adolescência, estas amígdalas podem ser um foco silencioso de uma infecção crónica e estarem a gastar células do nosso sistema imunitário. E também, como já falamos, as toxinas que se chamam toxinas psicológicas, ou seja, são os pensamentos negativos, o excesso de stress, todo o excesso de, como é que se diz, não me estou a lembrar da palavra em português, as demands, não é? As minhas exigências que eu tenho na minha vida pessoal, na minha vida profissional, que faz com que eu não descanse o suficiente à noite, que eu não desligue aqui este interruptor, portanto que o meu sistema nervoso parasimpático não vai entrar e não vai desligar e não vai melhorar tudo aquilo que foi a oxidação e inflamação durante o meu dia. Isto é a base, como eu já disse, da psiconeuroimunoendocrinologia. Então, resumidamente, estas sobrecargas tóxicas vão afetar todo o meu corpo. Lembrem-se também de que os medicamentos, mesmo aqueles que vocês tomam esporadicamente, nós fazemos muita automedicação, não sei se têm esta noção, tomamos muito anti-inflamatórios, tomamos muito antihistamínicos, então este tipo de medicamentos também sobrecarrega e também, de alguma forma, é uma toxina. Os focos disruptivos, já falei, portanto são os cicatrizes antigas, por exemplo, uma cicatriz de uma cirurgia que possa estar com uma despolarização da membrana celular, algum dente com uma infecção, embora posso não ter dor, mas tenho ali um foco disruptivo. Muito importante, os parasitas no intestino são focos disruptivos, as infestações parasitárias dão um desvio imunitário TH2, são muito frequentes quando existem alergias, portanto quando uma criança tem dermatite atópica, que tem eczemas, que tem rinite alérgica, criança ou adulto, temos sempre que suspeitar numa parasitose intestinal, mesmo não tendo sintomas, mesmo o rabinho não tendo ali uma bicha a sair pelo rabo. Bom, então estes focos disruptivos podem ser causas, por exemplo, de esclerose múltipla, muito cuidado, de distúrbios a nível intestinal, de neuralgias, dores de cabeça crónicas, problemas nas costas, problemas articulares. Então, suspeitem que possam ter alguma destas causas quando têm algum destes problemas. Os dentes, também já falei, os dentes são extremamente importantes, a medicina dentária biológica integrativa é muito importante porque a boca é um espelho do nosso estado físico, emocional, mental e social. E, portanto, um problema dentário, um tratamento mal efetuado ou um material
que não seja biocompatível na minha boca pode influenciar a minha saúde. E depois, por último, o que se chama as geopatias, portanto, o que é isto? A Terra é coberta por uma malha de energia, umas linhas que se chamam as linhas telúricas ou as linhas geomagnéticas, que envolvem a Terra em direções e intervalos regulares, como por exemplo as linhas de Curry, como por exemplo as linhas de Hartmann, e então se eu tenho a minha secretária de trabalho ou tenho a minha cama no cruzamento destas linhas, pode-me dar uma doença que se chama então uma geopatia. Muito cuidado, por exemplo, quando temos o sono, ou seja, quando nós não temos um sono reparador, devemos suspeitar de uma geopatia e já existem hoje em dia profissionais que vão à nossa casa e nos fazem a medição destas geopatias. E depois, eu disse que era para terminar, mas ainda não é para terminar. As intoxicações por metais pesados. As intoxicações por metais pesados são as mais frequentes na civilização atual, muito mais frequentes que o álcool, muito mais frequentes que a nicotina, provavelmente. Primeiramente temos o mercúrio, o preenchimento de uma amálgama liberta, por exemplo, entre 1 a 17 microgramas de mercúrio por dia, mesmo que tenha sido há 20 anos, obviamente que quando foi há 20 anos já liberta muito menos mercúrio e obviamente que isto também tem a ver com a capacidade de desintoxicação que eu tenho inata do meu próprio organismo. Então lembrem-se que o mercúrio é citotóxico e o mercúrio é capaz de matar as nossas células. Isto explica o porquê de as intoxicações crónicas por mercúrio terem sintomas tão numerosos. Muito cuidado com o processo de remoção das amálgamas, não é para ser feito de qualquer maneira, é para ser feito concomitantemente com uma quelação de metais e uma desintoxicação muito bem feita. Obviamente neste momento já temos uma proibição das amálgamas em relação ao que nós chamávamos o chumbo, não é? Os dentes chumbados. Pronto, e então o que é que eu vos queria contar mais? O alumínio também dá sintomas neurológicos, portanto muito cuidado, como por exemplo a esclerose múltipla, a doença de Parkinson, o síndrome de fadiga crónica, e também vos quero falar sobre o chumbo e o arsénico. Muito cuidado com o chumbo e arsénico em mulheres inférteis. Saiu um estudo no ano 2015 que mostra a relação entre a exposição a chumbo e arsénico e mercúrio com infertilidade. Foi um estudo que foi feito em Taiwan. Então, meus amigos, o que eu vos quero dizer com isto? Nós vivemos de facto num mundo complicado em termos de toxicidade. A toxicidade que eu vos acabei de falar não é muito comentada nos meios de comunicação, não é muito falada em termos hospitalares, em termos médicos convencionais. A medicina integrativa procura então estas causas para podermos chegar à verdadeira causa que deu origem a que o paciente esteja ou com um desequilíbrio imunitário, ou com uma dor, ou com uma alteração imunológica. Bom, isto eu já falei. O que é que eu vos quero falar mais? Isto também já falei. Muito bem. Então, em termos... Tantanana, aquilo porque estão à espera é o tratamento efetivo e a profilaxia efetiva de disfunções imunitárias. Sabemos que temos que desintoxicar, que imunomodular com medicamentos específicos e temos que regenerar os órgãos linfóides, isso obviamente com acompanhamento médico. Tudo o que eu vos vou contar aqui pode ser feito em casa, ao contrário dos malabarismos que vemos do circo, mas não substitui uma consulta médica, nem significa que devem automedicar-se. São conselhos muito básicos que qualquer pessoa pode fazer, desde que obviamente não tenha queixas que justifiquem a ida a um serviço hospitalar. Portanto, em termos de profilaxia efetiva, de prevenção efetiva do Covid-19, vamos falar um bocadinho de dieta,
vamos falar em termos da evicção de radiações eletromagnéticas, vamos falar em termos ortomoleculares da vitamina C, essencialmente, e vamos falar da ozonoterapia médica. Então, em termos da dieta para a prevenção de doenças infecciosas, nomeadamente a questão do vírus, sabemos que devemos ter uma dieta anti-inflamatória, sem proteína animal, quando eu tenho algum sintoma, portanto, se começam com febre, se começam com dores musculares, se começam com dor de garganta, não comam proteína animal, façam um jejum durante 2 ou 3 dias, com muitos líquidos, essencialmente bebidas quentes, vegetais, principalmente crus, zero açúcar, zero hidratos de carbono refinados e muita quantidade de água, entre 1,5 litro a 2 litros de água por dia, de preferência água bebida morna e fervida, ok? E não comer máximo de 3 peças de fruta por dia, nunca depois das 5 ou 6 da tarde, devido à fermentação, principalmente se vocês estão com sintomas inflamatórios, como sendo febre ou dores, então já sabem, cortam com a proteína animal, cortam com os hidratos de carbono, cortam com o açúcar, fazem o máximo de jejum possível, podem comer à base de sopas e comer à base de vegetais crus. Nada de lácteos, nem iogurtes pela desbiose intestinal e podem comer feijão demolhado, lentilhas demolhadas, leguminosas de uma forma geral demolhadas e também frutos secos, de preferência demolhados. Neste caso de estarem já com febre, devem demolhar os frutos secos. Os hidratos de carbono refinados são... Está aqui uma mosca chata como tu. Os hidratos de carbono refinados são aqueles que têm a ver com o trigo e o centeio refinados, mais vulgarmente chamados o pãozinho, a massinha e o arrozinho. São esses que são os hidratos de carbono refinados. Como sempre, vocês podem comer hidratos de carbono que não sejam refinados, portanto, usando a parte integral do cereal, mas eu estou a falar no caso de terem febre ou sintomas. Uma das formas que podemos ajudar o nosso organismo a colocar em prática todo o seu sistema imune e aquela cascata de inflamação, como eu vos falei, portanto, como nós vamos estar inflamados, por isso é que estamos quentes, estamos com febre, e portanto, esse estado inflamatório é muito ajudado então com o jejum e com grandes quantidades de água. Também usarem canela, alho, sementes de cominho preto, se arranjarem óleo de sementes de cominho preto e uma coisa que se chama alcaçuz, mas não é em doce, é puro. E depois cacau, podem comer o cacau. Então, o jejum, vou só falar mais um bocadinho de jejum, porque eu adoro o jejum e acho que o jejum médico, feito desta perspectiva que eu vos vou dizer, é extremamente importante. Portanto, o que é o jejum? O jejum é um ato de restringir por um certo período de tempo a ingestão de alimentos ou de determinados alimentos. Portanto, ele vai ter efeitos anti-inflamatórios de uma forma geral, vai ter efeitos até de baixar o colesterol quando nós fazemos, por exemplo, um jejum intermitente. O que é um jejum intermitente? É quando eu janto às 7 horas ou às 7h30 da tarde, não é às 10 horas da noite como vocês jantam, não, é às 7h30 que se janta ou às 8 horas no máximo e portanto até às 8 horas do dia seguinte, 7, 8 da manhã, não comem nada, podem beber um chazinho, não comem nada sólido, ok? Então este jejum que estamos a falar, portanto, temos 2 tipos de jejum, este jejum intermitente que pode ir de 8 a 16 horas de jejum, que é intercalado com períodos de alimentação, pode ser feito uma vez por semana, pode ser feito 2 vezes por semana, pode ser feito todos os dias, por exemplo. Por exemplo, eu faço um jejum todos os dias de 12 a 14 horas, não me custa absolutamente nada. Há pessoas que fazem 16 horas de jejum, tendo cuidado sempre de ir bebendo água. É óbvio que o jejum ajuda na manutenção do peso, melhora muito a saúde das nossas artérias, em termos, diminui, por exemplo, os triglicerídeos, diminui o colesterol LDL, que é o colesterol oxidado,
e diminui a inflamação e a resistência à insulina. Diminui também a probabilidade de termos uma doença cancerígena, isto foi feito com estudos em animais, ainda não se fizeram estudos em humanos, portanto, animais de 4 patas, não nós. Diminui, portanto, a resistência à insulina, muito importante, com diminuição da glicemia em jejum, portanto isto era muito importante a fazermos, por exemplo, em indivíduos que têm excesso de peso e indivíduos diabéticos. Aumenta também a hormona de crescimento, portanto significa que do ponto de vista hormonal, sexual e do ponto de vista metabólico, eu vou estar melhor ao fazer este jejum intermitente. Muitíssimo importante, o jejum favorece a imunomodulação. Porquê? Porque o jejum desregula este processo inflamatório e, portanto, pode ser usado como tratamento para algumas doenças que têm a ver com a parte imunitária. Então, portanto, recapitulando, prevenção, profilaxia em termos dos vírus, tendo em conta os ensinamentos da medicina integrativa. Falamos na dieta, agora vamos falar nas radiações, lembrar que as áreas 5G têm porque é que é o grande problema, pela frequência de ressonância com o nosso DNA humano. Então, por favor, volto a repetir, desliguem o router Wi-Fi da vossa casa à noite, evitem as áreas que têm 5G, desliguem o telemóvel ou coloquem-no na sala, não tenham aparelhos eletrónicos no quarto, se tiverem televisão, tirem a televisão da tomada, tirem o computador do quarto. E o que é que se pode dizer mais em relação a isto? Durante o dia, não usem o menos possível o telemóvel próximo da mona, usem um auricular com fios, auriculares Bluetooth não, porque têm a mesma radiação. Em termos então de quê? De profilaxia em termos ortomoleculares. O que é que nós vamos falar? Vamos falar da vitamina C, agora sim vamos pôr slides. Onde é que estão os slides? Vamos pôr slides. Quem quiser então ver os slides, faça o favor de nos acompanhar no YouTube ou no Zoom. Então, em termos de profilaxia do Covid-19, em termos de cocktail terapêutico, vamos falar em vitaminas, vitamina C, vitamina D, vamos falar nos ácidos gordos essenciais, essencialmente o EPA e o DHA, vamos falar em minerais como, por exemplo, o zinco e o selênio, vamos falar em probióticos, são muito importantes, como profilaxia dos vírus, vamos falar na melatonina e vamos falar na ozonoterapia. Quer dizer, vamos falar, não vamos falar nada, porque já estou a falar há 1 hora, portanto eu agora vou-me despachar. Bom, então, a vitamina C, eu sou fã da vitamina C, existem inúmeros estudos que indicam que a vitamina C é eficaz em termos de profilaxia, em termos de terapêutica. Há um amplo suporte de evidência e investigação científica em revistas indexadas científicas. Há artigos indexados quanto à vitamina C que justificam publicamente o seu uso imediato em meio hospitalar. Portanto, meus amigos, vou-vos contar. Evolutivamente, há 30 ou 40 milhões de anos atrás, nós perdemos a capacidade de sintetizar a vitamina C. Nós, os nossos priminhos monkeys, os morcegos, as aves e os peixes, perdemos a capacidade de sintetizar a vitamina C. Porque nós perdemos a capacidade de sintetizar uma hormona que catalisa uma passagem para transformar a vitamina C em ácido ascórbico. Então, os vertebrados, de uma forma geral, perderam a capacidade de sintetizar a vitamina C. Linus Pauling, que foi um senhor, se não conhecem, aconselho-vos a irem procurar Linus Pauling, porque ele ganhou 2 prémios Nobel. Ele sugeriu então que a vitamina C em alta doses é virucida, ou seja, forma H2O2, radicais livres em pH baixo, em presença de ferro e de cobre e, portanto, mata os vírus. Todos
temos carência de vitamina C. Todos temos carência de vitamina C, porque nós perdemos a capacidade de sintetizar a vitamina C. O que é que acontece? Acontece que os estudos que foram feitos em relação à vitamina C não tiveram em conta a dose e a frequência em que deviam ser tomados os suplementos de vitamina C. Portanto, quando nos dizem que devemos tomar vitamina C de 100 a 300 microgramas por dia, esta é uma dose muito baixa. Então, temos que ter muito cuidado quando lemos os estudos científicos e quando lemos as conclusões científicas. Este artigo, por exemplo, que eu vos estou aqui a mostrar, de setembro de 2004, mostra claramente que as partículas virais induzem uma resposta protetora contra a encefalite herpética com o uso da vitamina C concomitante. Foi feito em ratinhos. Este livro que mostra no capítulo 11 a capacidade antivírica e imunomoduladora do ácido ascórbico. Um artigo que saiu em dezembro de 2019, há 5 meses atrás, diz assim: as propriedades antivíricas da vitamina C, com a seguinte conclusão: a vitamina C em altas doses pode ser um importante coadjuvante em infecções sérias devidas a vírus. Então, a vitamina C em altas doses é pró-oxidante porque produz uma coisa que se chama espécies reativas de oxigênio porque reduz metais de transição. Portanto, em altas doses é pró-oxidante e nós estamos a usar baixas doses, que são antioxidantes. Portanto, quando eu uso doses altas, eu estou a ter um efeito pró-oxidante, que é o que eu quero quando eu quero ter um efeito viricida. Por exemplo, este artigo que saiu na revista Nutrients diz que doses muito altas de ascorbato de sódio matam fungo Candida albicans in vitro. E este fungo é o fungo que normalmente chateia muito as meninas em partes íntimas quando estão com uma infecção fúngica a nível vaginal. Então, se por acaso já tiveram alguma infecção fúngica a nível vaginal, já podem só por aí saber que têm uma hipovitaminose em relação à vitamina C. Este artigo de 2001 na revista Cancer diz que a vitamina C inibe o vírus do Epstein-Barr. E a vitamina C também inibe o vírus do citomegalovírus. Além disso, a vitamina C inibe o vírus da gripe, o vírus do herpes, o parvovírus e o vírus da raiva. Ok? Isso depois eu tenho aqui todos os estudos, se quiserem, tudo o que eu estou a falar, eu estou a mostrar estudos. Então nós sabemos que devemos usar um protocolo que nos indica que a vitamina C deve ser tomada entre 1 a 3 gramas por dia, obviamente nas crianças a dose será mais baixa, e quando estamos a falar em vitamina C, quando já temos um quadro agudo de inflamação, por exemplo, neste caso do vírus, então nós sabemos que devemos dar um protocolo endovenoso e a vitamina C vai diminuir aquela inflamação exagerada que vai agravar o quadro pulmonar da doença. Na China, por exemplo, eles fizeram estudos com 6 gramas a 12 gramas de vitamina C por dia, mas administrada tanto de 3 vezes por dia. É, portanto, muito promissora a vitamina C em relação a tudo o que sejam considerados vírus. Lembrem-se também que a contínua absorção da vitamina C não causa nenhum efeito colateral no nosso organismo. Ok? Alguma dúvida? Vamos já dar-vos um bocadinho de tempo para as dúvidas. Agora vamos falar sobre a vitamina D. A vitamina D, a carência de vitamina D está diretamente relacionada à gravidade da infecção viral. Devemos chegar a níveis de 80 a 100 nanogramas por mililitro e, portanto, significa que nós podemos tomar entre
1000, 3000, 5000, 10.000 ou 20.000 até 80.000, isto já com acompanhamento médico, unidades internacionais de vitamina D por dia. Portanto, eu digo-vos assim, de uma forma global, já sei que vão perguntar, podem tomar entre 5.000 a 20.000 unidades internacionais por dia e devem apanhar sol. Apanhar sol na hora entre as 10 e o meio-dia e entre as 13 e as 4 horas. Era importante que apanhássemos ali uns 10, 15 minutinhos quando está o pico do sol, para que nós possamos produzir vitamina D. Vitamina C alcalina é eficaz. Lembrem-se que quando falamos na vitamina C, falamos em duas coisas. Uma é a vitamina C que devemos tomar em casa todos os dias, porque a nossa alimentação não nos fornece a vitamina C que nós precisamos e o ser humano perdeu a capacidade de sintetizar endogenamente a vitamina C. Portanto, a vitamina C nós devemos tomar em casa e quando têm uma doença concomitante, quando têm uma inflamação generalizada, quando têm um fator de risco, quando têm acima dos 60 anos, quando têm comorbilidades, outras doenças, que pensem que querem estar mais protegidos em relação ao vírus, então devem fazer vitamina C na veia, ok? A vitamina D também devemos tomar todos os dias. Também devemos tomar zinco. O zinco é muito importante porque o zinco bloqueia a enzima RNA dependente, RNA polimerase, que o vírus depende desta enzima para se multiplicar. Podemos comer zinco em ostras, em sementes de abóbora, em sementes de melancia, em amêndoas, em castanhas, em frutos secos, grão de bico e espinafres. Normalmente, penso que devemos tomar um suplemento de zinco também, principalmente nesta loucura em que estamos a viver da pandemia. O selênio, devemos também tomar selênio e devemos tomar probióticos. Os probióticos são importantes para a saúde da nossa flora intestinal. Por isso, os probióticos devem ser tomados ao deitar, quando já não temos alimentos no estômago. A melatonina é uma hormona, nós produzimos endogenamente a melatonina, a partir dos 30 anos começamos a diminuir a nossa produção endógena de melatonina, obviamente que a partir dos 60 anos estamos mais afetados pelos vírus, também pela carência própria da idade em relação à melatonina. É por isso que o sono é fundamental e muitas vezes a qualidade do sono está diretamente relacionada com a falta da melatonina. Bom, então isto tudo eu já falei, 1 grama de... Resumindo, em termos de profilaxia, em termos de prevenção em relação aos vírus, o que é que nós podemos tomar em casa? Além da dieta, que deve ser metabolicamente eficaz, deve ser anti-inflamatória, com um pH adequado, além de evitarmos as radiações eletromagnéticas em excesso e fazermos o chamado grounding, portanto terem o cuidado de colocar os pezinhos na relva ou na terra para poderem drenar o excesso de radiação eletromagnética. Devemos tomar vitamina C entre 1 grama a 3 gramas por dia para adultos, vitamina D entre 5.000 a 10.000 unidades por dia, o selênio 150 miligramas por dia, o zinco, há estudos que falam em 30, outros em 500 miligramas por dia. Também devemos tomar a vitamina K2, podemos acompanhar a vitamina D3 com vitamina K2, devemos tomar probióticos por causa da nossa flora intestinal e, eventualmente, a melatonina. Em relação ao ozono, o ozono é um gás medicinal. Ai, que eu já fiz as neiras. Pronto. O ozono é um gás
medicinal. O ozono é uma molécula, portanto, composta por 3 átomos de oxigênio. Há uma ideia de se usar o ozono na medicina que se desenvolveu a partir do século passado, e a primeira aplicação médica do ozono foi no tratamento da gangrena gasosa pós-traumática em soldados alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Então, o que é que faz o ozono? O ozono reduz a inflamação por inibição da ciclooxigenase e outras citoquinas pró-inflamatórias. Portanto, o ozono é milagroso, eu adoro o ozono. A minha tese de mestrado foi em ozonoterapia, portanto eu sou completamente fã no ozono. O ozono ajuda no tratamento de pelo menos 250 doenças, ajuda, por exemplo, em hérnias discais, em tudo o que sejam doenças autoimunes, em alergias, fibromialgia, síndrome de fadiga crónica, e o ozono também potencia outras medidas terapêuticas, nomeadamente em relação ao cancro. Portanto, um paciente pode estar a fazer quimioterapia e nós conseguimos potenciar este efeito com ozono. Não no mesmo dia da quimioterapia, mas conseguimos potenciar concomitantemente. O que é importante dizermos mais sobre o ozono? Eu penso, na China já estão a usar ozonoterapia em pacientes internados gravemente com o Covid nos cuidados intensivos. Em Itália, 36 hospitais já estão a usar ozonoterapia. Em Espanha, que eu tenha conhecimento, 2 hospitais públicos estão a usar ozonoterapia. Portanto, eu penso que era muito interessante nós conseguirmos contribuir para a redução dos custos e dos recursos neste tempo e usarmos esta técnica fantástica que se chama ozonoterapia. Pronto, não vou falar mais disto porque não tenho tempo, mas havia muito a falar sobre a ozonoterapia. Só sobre a ozonoterapia podíamos estar aqui a falar 1 hora. O que é que eu vos queria dizer para terminar em termos de outros conselhos? A febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo, devemos ter muito cuidado com a supressão da febre. Os gargarejos com água com sal, ou usar um spray anti-inflamatório, como por exemplo um spray com ozono na mucosa oral, é muito importante pela carga viral que é mais proeminente quando eu tenho a infecção no estadio 1, na fase 1, então é mais na minha mucosa oral. E também um conselho grátis, que se chama os banhos progressivamente quentes, são banhos que fazem com que nós transpiremos. Então este banho eu coloco água morna que eu consiga suportar na metade da minha banheira, e eu meto-me dentro da banheira e eu vou progressivamente colocando água mais quente e deixo-me estar ali cerca de 20 a 30 minutos e, portanto, vou aumentar a minha temperatura corporal. E acho que era só isto que eu vos queria dizer hoje. Para terminar, lembrarmos-nos então que a nossa saúde física, emocional e mental vem da nossa felicidade, daquela felicidade que é inata. É esta felicidade que nós devemos ter, principalmente nesta altura em que estamos fechados em casa, sem contactar com as pessoas que nós gostamos mais, estamos isolados. É, portanto, muito importante que decidam estarem otimistas, estarem felizes para se sentirem bem de uma forma geral. Lembrem-se, cada vez existem mais doenças virais, quase todas as pandemias mundiais mais recentes, pandemias é mundiais, quase todas as pandemias mais recentes são virais. As pessoas com o sistema imune mais fragilizado têm um maior número de doenças virais e, portanto, é importante que nós tenhamos um estilo de vida saudável para estarmos, então, mais protegidos. Nem todos os que são infectados pelo vírus vão desenvolver a doença, portanto, podemos estar tranquilos, devemos melhorar o nosso sistema imunitário com todos estes conselhos que eu vos dei. E agora vem a parte da publicidade, dizer-vos que
já não sei em que dia que estou, hoje é quarta-feira, na sexta-feira vamos dar uma palestra que eu adoro, que é a palestra chamamos-lhe Gozando a Vida, Sendo Feliz. Portanto, é uma palestra sobre o gozo, o desfrute, a felicidade. Portanto, se nesta que era uma mini palestra demorei 1h20, não, a próxima vai ser só 1 hora, promise, promise, promise. Se tiverem algumas perguntas agora, vamos então ouvir as perguntas. Perguntas. Para as crianças, quanto tempo devem estar na banheira com o banho quente? Excelente pergunta. Se conseguirem enfiar as crianças tempo suficiente na banheira, eu diria que 15 minutos. Metade, ou seja, 7 minutos e meio, vamos colocar, portanto, a banheira por água por metade da banheira, que a criança consiga estar ali. A criança no início custa um bocadinho, mas vai se habituar àquela temperatura. Depois vão subir, como já estamos habituados àquela temperatura, vamos subir a água, colocar mais água na banheira até chegar ao máximo possível, deixando de preferência a cabecinha de fora, se não se importam. E claro que a criança vai ter calor e o adulto vai ter calor, é esse o objetivo, é que induza febre, é induzir a febre. E, portanto, depois não devem lavar a cabeça, nem tomar banho, nem pôr shampoo, portanto é secar, pijama e cama, isto para os adultos. E temos aqui uma pergunta que era sobre a vitamina K, já respondi. Os probióticos, tem que ser um probiótico que tenha 50 milhões de unidades formadoras de colónia. Os probióticos devem ser tomados à noite. A vitamina C, de preferência, deveria ser na forma alcalina, de preferência devia ser lipossomada ou micronizada. E penso que não temos mais perguntas. Bom, então, se não temos mais perguntas... A pergunta de sem despertador digital no quarto e telemóvel desligado, como é que acordamos? Porque nós, faz favor, vão ver a palestra do sono. Nós devemos nos deitar cedo. Quando nós nos deitamos cedo, o nosso relógio biológico, o nosso ritmo circadiano vai fazer com que nós acordemos voluntariamente por nós. Portanto, quando eu durmo, que pode ser entre 6 a 8 horas para um adulto, que na realidade não são 8 horas, são 7 horas e meia, porque eu tenho ciclos de sono de 1h30 em 1h30, portanto eu vou acordar ao fim de 6 a 8 horas. Portanto, se eu me deitar entre as 10 e as 11 da noite, significa que eu, a partir das 6 da manhã, tenho um sono mais leve e vou acordar, que é coincidente com o despertar do dia, onde, portanto, se começa a ativar o meu sistema nervoso simpático e portanto, eu estou pronta para o meu dia. Portanto, nós devíamos acordar por nós nunca devíamos acordar com despertador. Se nós estivermos desintoxicados e desinflamados, com pH adequado, se o meu corpo não estiver pesado, eu não acordo cansada, eu acordo bem disposta e acordo com energia para trabalhar. Não sei se reparam que os bebés e as crianças têm mais alguma resistência em termos de vírus se tiverem um bom sistema imunitário. Uma criança, para ter um bom sistema imunitário, depende essencialmente da sua flora intestinal e depende da dieta que esta criança está a comer ou que come e depende de que mais? E depende da parte emocional, obviamente. Tenho uma opinião sobre a prata coloidal? Sim, senhora. Posso responder por e-mail. Mais alguma pergunta? Há coisas que eu não digo. Eu sou polémica, mas não tanto. Bom, foi um prazer que estivessem comigo. Isto hoje era para ser uma mini palestra. Foi uma longa palestra. É um tema que eu gosto muito. É importante que estejam tranquilos e sem medo em relação à pandemia. É importante que mudem o vosso estilo de vida para andarem mais felizes,
Não há vírus que se vos pegue. Espero que sexta-feira possam aparecer aqui às 9h30 da noite para ouvirem então a minha opinião sobre como é que devemos gozar a vida sendo felizes. Sofia Andrade, essa pergunta também vai ser respondida por e-mail, ok? Então, até sexta-feira.